E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse bloco vamos continuar trabalhando ainda os atos administrativos, certo? No bloco anterior a gente viu a parte de introdução e vimos alguns tipos de atos. O ato simples, ato composto, ato complexo, atos de mera execução, ato vinculado, ato discricionário e assim por diante. Nesse bloco vamos trabalhar os elementos ou requisitos para a validade do ato, ou seja, quais são os elementos, quais são os requisitos que fazem com que o ato seja válido, seja legal, ok? Então, antes de começar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Vamos lá, pessoal, então sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo. Professor Yannis Gentil na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Vamos aqui nos atos administrativos, bloco 2, ok? Vamos lá, no bloco 1, a gente viu a parte introdutória dos atos administrativos, o que eles são, quais são esses atos e assim por diante, certo? Vamos trabalhar agora os elementos ou requisitos dos atos administrativos, ou seja, quais são os elementos, quais são os requisitos que fazem com que os atos se tornem legais, que eles sejam aceitos, certo? Turma, sem esses elementos ou requisitos, o ato se torna ilegal, inválido, tá bom? Então vamos lá rapidão aqui a nossa explicação. Ó, são os requisitos de validade do ato administrativo. Ou seja, pessoal, tem que ter esses requisitos para que os atos sejam válidos, sejam legais. Sem qualquer um deles, o ato se torna ilegal ou inválido, tá bom? Vamos lá. Agora, quais são esses requisitos? Olha isso aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses aqui, pessoal, são os elementos ou requisitos do ato administrativo para que o ato se torne válido. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Tem que ter todos esses 5. Se faltar qualquer um desses elementos ou requisitos, o ato ele é ilegal, ele é inválido. Professor, tem algum truque para eu decorar os nomes? Tem uma musiquinha para falar a verdade, tá bom? Ó, você vai lembrar de COFIFOMOB. Então, ó, COFIFOMOB, COFIFOMOB. É um mnemônio para decorar: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB. Tem uma musiquinha, pessoal. Ó, é meio ridículo, mas faz parte da brincadeira. Na hora da prova, a musiquinha te salva. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os elementos do requisito administrativo? Vai na música. COFIFOMOB, COFIFOMOB, elemento ou requisito. Eu me acabo de rir com essa música. COFIFOMOB, COFIFOMOB, elemento ou requisito. Então, esses são os elementos ou requisitos do ato administrativo: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Vamos ver cada um desses aqui no nosso bloco de hoje, ok? Vamos lá, vamos ao nosso primeiro elemento ou requisito, a competência, tá? Pessoal, olha só. Essa competência aqui não é da pessoa ser competente de ser, digamos, inteligente ou saiba fazer a coisa. Não, não é isso não, tá bom? Ó, é quem tem a autorização legal de praticar o ato e possui algumas características. Vamos aqui no exemplo assim de grosso modo. Quem tem a capacidade de julgar alguém? Não, é Deus. Não, estou falando meio jurídico. No caso, o juiz. Certo? Então, o juiz é que ele tem autorização legal para julgar alguém. Se outra autoridade for julgar a pessoa, como um delegado, um promotor, uma pessoa que não tem formação acadêmica nenhuma, não é concursado, então essa pessoa ela não tem competência para julgar. Quando a gente fala que não tem competência, não é porque a pessoa seja burra, não. É porque ela não tem a autorização legal para fazer isso. Tá? Você acha que um promotor não tem competência para julgar alguém? De capacidade, é lógico que ele tem, mas ele não tem competência legal, ele não tem autorização legal para isso, tá? Então, essa competência é autorização e não inteligência. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso. Então, ó, é quem tem autorização legal de praticar o ato e possui algumas características. Vamos lá com essas características. Pessoal, a competência é irrenunciável, ou seja, é obrigado a fazer, é o poder dever de agir. Imagine que você é policial. E você tá aqui de serviço, está aqui em algum lugar, aí você vê um crime acontecendo, aí você fala, melhor não me meter, porque senão vai dar bronca pro meu lado. Porra, tu é policial, cara, tu não pode se recusar a fazer aquilo que é competência sua e você está autorizado que você tem que fazer.
tá bom? Então, essa competência é irrenunciável, ou seja, é obrigado a fazer. Isso é chamado de poder, dever de agir. Então, você, como é servidor público, os futuros servidores públicos, quando você estiver no seu cargo e você tiver as atribuições em lei, tu não vai dizer assim, eu não vou fazer porque eu não acho correto. Tu vai fazer sim, porque se você não fizer, você pode pegar um PAD no lombo e perder o teu cargo público por besteira. Tá bom? Então a competência é irrenunciável, você é obrigado a fazer. Outra característica, pessoal, é intransferível, não pode passar a responsabilidade para outra pessoa. Isso aqui eu lembro muito do Homer Simpson, do desenho Os Simpsons, que ele fala alguma coisa de errado, né, que ele faz alguma besteira, ele fala, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Não funciona aqui não, pessoal. A competência é intransferível, você não vai botar esse problema para outra pessoa resolver. É você que vai ter que resolver e não outra pessoa. Então, não pode passar a responsabilidade para outra pessoa. Então, se você é servidor público e está lá a atribuição que você tem que fazer, você não pode chegar comigo e falar assim, fulano, resolve isso aí para mim? Não, pode fazer isso não. É você que vai ter que se virar para resolver, tá bom? Imodificável. Turma, a competência não é qualquer lugar que diz a sua competência que você vai ter que fazer, não. A sua competência está definida em lei. Turma, no direito, tudo é definido em lei. É a lei que vai dizer o que você faz e pronto, tá bom? Então, se está definido na lei o que você faz, então qual é a única coisa que pode mudar a sua competência? A própria lei. Então, a lei é que diz o que você faz e somente uma outra lei é que pode modificar a tua competência, tá? Então, a gente fala aqui que ela é imodificável, ou seja, que a sua competência está prevista em lei e somente a lei pode modificar, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, tá? A competência é imodificável? Sim. Outra lei pode modificar a competência? Pode, tá certo? Então, cuidado com isso. Imprescritível. Turma, a competência não tem prazo de validade. Você é servidor público, essa minha atribuição só vai valer durante 5, 6, 10 anos, nada disso, é até a lei estiver vigente, tá bom? Então a competência não tem prazo de validade, você vai ter que fazer até a lei ser modificada praticamente, tá bom? Pode ser delegada, turma, olha só, não confundam delegação com transferência. A competência é intransferível, mas ela pode ser delegada. Qual é a diferença? Turma, na transferência, ela é transferida para outra pessoa de forma definitiva. Então, se você pegar alguma coisa e transferir para outra, essa pessoa vai ficar com isso permanentemente para ela. Na delegação, não. A delegação ela não é permanente, ela é temporária e é para casos excepcionais, tá bom? Então, a competência pode ser delegada, ou seja, quando delega temporariamente, a banca vai dizer permanentemente, está errado, é temporariamente, você pode delegar a competência para outra pessoa. Então, quando delega temporariamente a competência para outra pessoa, por motivo de conveniência e oportunidade, e pode ser revogada a qualquer tempo, é lógico, porque é o que, pessoal? Temporário, e somente para a competência privativa. Turma, existe competência de natureza exclusiva, e existe competência de natureza privativa. Qual é a diferença? Competência de natureza exclusiva não pode ser delegada para outra pessoa, é somente daquela e pronto, ela não pode nem ser delegada, tá? Isso competência de natureza exclusiva. Já a competência de natureza privativa, ela pode sim ser delegada para outra pessoa. Professor, como é que eu não faço para confundir? Fácil. Se você é casado, o seu cônjuge é de natureza exclusiva ou privativa sua? Professor, o meu cônjuge ele é só meu de mais ninguém, então ele é exclusivo. Exatamente. Se seu cônjuge for de natureza privativa, você pode delegar para outra pessoa tomar de conta. Nada contra se você faz isso no seu casamento. Cada um cuide do seu, tá? Mas é uma tática para você não esquecer. Competência de natureza exclusiva, exclusiva, não pode ser delegado por outra pessoa. Competência de natureza privativa pode ser delegada sim para outra pessoa. Professor, e como é que eu posso delegar algo? Para quem que eu vou delegar? Você vai delegar algo para alguém da mesma hierarquia, tá bom? Ou delegar para alguém de uma hierarquia abaixo de você, ou também de uma hierarquia superior. Você pode delegar isso, certo? Beleza. Já a avocação, né? Ela pode ser avocada, pessoal.
Delegar é uma coisa, avocar é outra. Delegar é eu pegar uma competência minha e jogar temporariamente para outra pessoa. A avocação é eu pegar a competência de outra pessoa e puxar temporariamente para mim, tá bom? Então, ó, pode ser avocada quando o superior avoca a competência temporariamente do subordinado e é feito de forma excepcional e somente para a competência, de novo, competência privativa. Não pode avocar nada de natureza exclusiva, tudo é de natureza privativa, tá bom? Então, beleza. Como é que funciona isso? Vamos pegar o exemplo de um delegado e de um escrivão. O escrivão acabou de chegar do concurso, está novinho, verdinho, não sabe fazer quase nada. Aí o delegado fala, escrivão, faz esse auto de prisão aqui. E o escrivão é lerdo para digitar. O delegado fala assim, não, faz o seguinte, eu vou fazer para ti aqui dessa vez e tu fica olhando como é que faz de verdade. Tá? Ó, ele pegou uma competência do escrivão e fez no lugar do escrivão, ou seja, ele fez uma avocação. Ele vai fazer toda vez isso? Não, é só daquela vez, ou outra se for necessário. Tá? Então essa avocação, ela é também temporária, e é quando o superior pede do subordinado. Não existe avocação eu pedindo a função do meu superior. Não, pessoal, é sempre o de cima pedindo do de baixo. Tá bom? Eu não posso pedir algo lá de cima, não pode. Então a vocação é o superior pedindo algo ao subordinado. Cuidado com isso. A delegação não. Eu posso delegar para o meu superior, posso delegar para a mesma hierarquia, ou eu posso delegar para uma pessoa do nível mais baixo um pouco. Por exemplo, vamos pegar o mesmo delegado. O delegado está na delegacia, lógico, deu uma ocorrência e ele tem que sair e ele está em atendimento. O que ele pode fazer? Escrivão, atende aqui para mim rapidão que eu vou resolver essa ocorrência. Já já eu volto. Ó, isso é uma delegação ou avocação? Ele pegou a função dele e transferiu temporariamente para outra pessoa. Delegação. Ó, o escrivão está abaixo, então o escrivão vai fazer o serviço do delegado temporariamente, só naquele caso, tá bom? Já a avocação é diferente. O escrivão está fazendo uma coisa errada, o delegado fala, não, escrivão, deixa que eu faço para você até você aprender. Então isso é avocação. Tá bom? E tudo é para competência privativa, jamais para competência de natureza exclusiva. Tá bom? Pessoal, tem uma observação aqui também. Ó, o que eu não posso avocar e nem delegar? Tem coisas que não podem ser avocadas e tem coisas que também não podem ser delegadas. São 3 e tem que decorar, pessoal. Primeiro, competência de natureza exclusiva. É lógico, eu só posso delegar ou avocar competência de natureza privativa, tá? Outra coisa que não pode ser avocada e nem delegada, proferir decisão de recursos administrativos. Turma, isso aqui vai ser uma aula lá na frente mesmo de direito administrativo, quase lá no final do curso, tá bom? Quando a gente chegar na parte de recursos administrativos. Então, essa decisão de recursos administrativos não pode ser avocada e nem delegada. É aquela pessoa que vai ter que fazer isso mesmo, tá bom? Não pode pedir para outra pessoa fazer no lugar dela. E edição de atos normativos. Então, a edição de atos normativos também é de natureza exclusiva, tá bom? Não pode ser avocada e nem delegada. Então, essas 3 coisas aqui, pessoal, vocês vão ter que decorar, que não pode ser avocado nem delegado. Primeiro, competência de natureza exclusiva, proferir decisão de recurso administrativo e edição de atos normativos. Essas 3 não podem ser avocadas e nem delegadas. Tranquilo? Eita, professor, se esse foi só o primeiro elemento, imagine os outros. Calma, esse aqui é só esse que é o grandão. Os outros, ó, são pequenininhos, tá bom? A competência que realmente ela é um pouco maiorzinha mesmo. Vamos aqui para o próximo elemento, o requisito. Finalidade. É curtinho, tá bom? Agora é só coisa curtinha. Finalidade, pessoal, é o fim buscado pelo ato. Então, todo ato administrativo, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, é praticamente isso. Se seu ato não tem finalidade, não tem objetivo, é um ato inválido. E qual é essa finalidade e qual é esse objetivo? É sempre o interesse público. Sempre, sempre, sempre o interesse público, pessoal. Essa é a finalidade ou objetivo de todo ato administrativo. Tá bom? A finalidade tem que estar prevista em lei para o ato. Turma, sempre a lei tem que estar presente. Se você fizer uma finalidade que não está prevista em lei, você está cometendo um ato ilegal, tá bom? E esse ato será anulado, tá bom? Ó, é só isso que é a finalidade, tá bom? É o fim buscado pelo ato, essa finalidade é sempre o interesse público e ela tem que estar prevista em lei. Simples assim, tá bom? Próximo elemento requisito, a forma. Olha só. Aqui teremos as formalidades legais e os aspectos
formais intrínsecos, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, em regra é sempre escrita. Turma, a forma é a maneira como esse ato vai ser, digamos, redigida, vamos dizer assim, tá? Então a regra principal é que a forma desse ato sempre vai ser o quê? Escrita, sempre, tá? Essa é a regra, essa é a regra. Tem exceção? Tem uma exceção assim que quase não é cobrada em prova, tá bom? Que a forma do ato pode ser oral, é o famoso pito, né? Que a gente fala nas Forças Armadas, a famosa mijada, quando tu leva uma esculhambação do chefe, tá bom? E é um ato administrativo? Pior que é, e isso é de maneira oral, tá bom? Beleza, mas a regra principal é que a forma é sempre escrita, tá bom? Ó, dentro da forma temos... Ah, turma, cuidado com isso aqui, ó. Lembra do COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto? Pois é. Pessoal, motivo é uma coisa, motivação é outra. A motivação está dentro da forma, a motivação não é elemento ou requisito. O elemento ou requisito é o motivo, motivação não. Motivação está dentro da forma, tá bom? E o que é a motivação? É a explicação do ato por escrito. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo do servidor que foi pego, digamos, agrediu uma pessoa que foi pegar a informação. Beleza. Aí tá lá a forma, ó, o servidor agrediu tal pessoa por isso. Essa é a motivação, tá bom? Então tá dentro da forma, ó, explicação por escrito do motivo, dentro da lei do porquê está praticando o ato. Então é assim, o servidor fulano de tal praticou agressão contra a pessoa fulano de tal, por isso, e nesse caso somos favoráveis a tal punição. Praticamente é isso, tá bom? Então isso é a motivação, certo? Que é a explicação por escrito do motivo, tá bom? Cuidado com isso aqui. Ó, e é sempre exigido nos atos vinculados e também nos atos discricionários. Lembra no bloco anterior? Atos vinculados é aqueles que não te dão margem de escolha. Atos discricionários, o que te dão certa margem de escolha. Então, a forma ela é obrigatória nos atos vinculados e também nos atos discricionários, mas em regra, com exceção da exoneração de carga em comissão, porque não precisa motivar. Turma, cargo em comissão, a gente viu também isso aqui lá em agentes públicos. O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Ele não existe concurso público. Então, a pessoa, alguém pode nomear ou exonerar outra pessoa a hora que ela quiser, porque é de livre nomeação e livre exoneração, tá bom? Então, se o chefe, ao exonerar um cargo em comissão, motivar, ele está preso a esse motivo. Então, por isso, ele não precisa fazer a motivação da exoneração. Ele só fala assim, ó, fulano de tal, você está exonerado. Ah, chefe, por quê? Porque você está exonerado. Não, chefe, mas por quê? Porque você está exonerado e ponto final. Eu não sou obrigado a dizer por que eu estou exonerando. Cargo em comissão não precisa fazer a motivação, não é necessária, tá bom? Diferente de um cargo de provimento efetivo, esse tem que ter a motivação e o motivo. Cargo em comissão não precisa, não é obrigatório. Tudo bem, pessoal? De novo, então, ó, é sempre exigida nos atos vinculados, também nos discricionários, mas em regra, com exceção da exoneração do cargo em comissão, porque não precisa motivar. Tudo bem, turma? Tranquilo. E não esqueçam, a motivação está dentro da forma e motivação é diferente do motivo, tá bom? Vamos lá. Vamos passar agora para o motivo, né? Ó, motivo. A gente viu motivação, está dentro da forma. Agora é o motivo. Refere-se à situação fática, situação de fato e à situação jurídica, situação prevista em lei que justifica a prática do ato. Olha só, muita gente confunde nessa hora pensando que a motivação e motivo é a mesma coisa. Não é. A motivação está lá escrito, ó, fulano de tal fez isso. Por isso somos a favor do que está acontecendo, da punição a ele. Beleza. O motivo é diferente. Fulano de tal praticou tal ato contra tal pessoa e situação fática. Aí lá vem a situação jurídica. E com base na lei tal, número tal, parágrafo tal, inciso tal, será aplicada a punição tal para esse servidor. Então, no motivo, está lá a situação fática e junto a situação jurídica, ou seja, qual a lei, qual a norma, qual o artigo, qual o inciso, qual qualquer coisa que se aplica ao que aconteceu.
Isso é o motivo. Então, no motivo tem que ter a situação fática e situação jurídica. A motivação é o que vai explicar o motivo. Cuidado com isso aqui, turma, muito cuidado mesmo, tá bom? Então, o motivo refere-se à situação fática, à situação de fato, e à situação jurídica, situação prevista em lei, que justifica a prática do ato. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. E, por último, elemento requisito, temos o objeto, tá bom? É simples. É o conteúdo material do ato, o efeito pretendido, efeito jurídico imediato, ou seja, o próprio ato. Ou seja, pessoal, é o papel que está lá, o ato escrito bonitinho. Professor, eu quero um exemplo. Fácil. Imagine você que está estudando pra caramba aqui. Professor, eu vejo suas aulas todo dia, eu gosto das suas aulas, muito obrigado por isso. Eu me inscrevo no seu canal, muito obrigado. Eu curso suas aulas, eu adoro você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado quem está acompanhando aqui a gente. E eu finalmente passei no concurso, glória a Deus. Pessoal, fico tão feliz quando alguém manda mensagem para mim, professor, passei no concurso. Cara, eu fico tão alegre, você nem imagina. Beleza. Professor, eu vou ser nomeado, coisa linda de Deus. A nomeação é um ato administrativo? Ou se é? Imagine que você passou, vou dar aqui um cargo bom para vocês, passou para o INSS, para a autarquia do INSS. Beleza. Aí o presidente do INSS vai te dar a posse. Ele é competente, só ele pode te dar a posse. Então, competência. Finalidade é o interesse público, ou seja, um servidor público que agora está nascendo para ajudar a população. Essa é a finalidade, ou seja, alguém tomar posse no cargo público e entrar em exercício. Forma. A forma vai ser escrita. Quando você vai tomar posse, você vai assinar uma porrada de documentos, tá bom? E um deles é o termo de posse, tá bom? E essa é a forma, você vai assinar bonitinho. Motivo, está lá a situação fática. Por que ele vai ser nomeado? Porque fulano de tal passou no concurso, porque o nome dele saiu no diário oficial tal, do dia tal, e com base nisso, se você é um servidor federal, com base na lei 8.112/90, cargo público só pode ser promovido, só pode ser provento efetivo, só pode ser preenchido através de concurso público, e fulano de tal preencheu todos os requisitos para o concurso público com base na lei tal, artigo tal, número tal, inciso tal, e acabou. Esse é o motivo. E o objeto é o papelzinho entregue na tua mão. Tá aqui, filho, tua nomeação. Vai ser feliz pro resto da vida. Isso é o ato administrativo maravilhoso, hein, pessoal? Que coisa linda de Deus. Mas isso é bom, pessoal. Nossa, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu tomei posse no meu cargo público federal. Menino fogo. Ô dia alegre. Vocês também vão passar por isso, tá? Não se preocupem. Então, pessoal, esses são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso COFIFOMOB. A musiquinha besta, tá? COFIFOMOB, elemento ou requisito. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora dos elementos ou requisitos nos atos vinculados e discricionários. Isso cai em prova, viu? Tem que ficar ligado com isso aqui, pessoal. Ligado mesmo, tá? Professor, como assim? A gente já viu ato vinculado e discricionário no bloco anterior. Verdade. Ato vinculado é aquele que não gera margem de escolha. Ato discricionário é aquele que gera uma certa margem de escolha. Pessoal, e eles também têm elementos ou requisitos. Professor, são diferentes? Não, são os mesmos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que tem um pequeno detalhe que tem que ficar ligado. Olha isso aqui, ó. Atos vinculados, pessoal. Todos os elementos ou requisitos do ato são vinculados. Então, quando é praticado um ato vinculado, o COFIFOMOB, a competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto, todos eles são elementos do que, pessoal? Vinculados. Todos eles são elementos vinculados quando o ato for vinculado. Decora isso. Então, no ato vinculado, a competência é vinculada? Sim. A finalidade é vinculada? Sim. A forma é vinculada? Sim. O motivo é vinculado? Sim. O objeto é vinculado? Sim. Todos os elementos ou requisitos nos atos vinculados também são vinculados. Já nos atos discricionários é um pouquinho diferente. O que fala aqui, pessoal? Somente o motivo e o objeto podem ser discricionários. Então, no COFIFOMOB do ato discricionário, a competência é vinculada, no discricionário, por incrível que pareça, a competência é vinculada, a finalidade é vinculada, a forma é vinculada, só que o motivo e o objeto são discricionários. Ou seja, nos atos discricionários, só os dois últimos é que são discricionários.
Todos os outros são vinculados, tá? Professor, esses dois, o motivo e o objeto, eles são obrigatoriamente, os dois têm que ser discricionários? Não, pode ser um, pode ser o outro ou pode ser os dois, tá? Então aqui, ó, no ato discricionário, somente o motivo e o objeto podem ser discricionários, podendo estar nos dois ou somente em um. E os restantes são o que, pessoal? Vinculados. Então, de novo, no ato vinculado, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são vinculados. Todos eles são vinculados. Isso para os atos vinculados. Para os atos discricionários, a competência, a finalidade e a forma são vinculadas, sempre. Mas o motivo e o objeto podem ser discricionários. Os dois podem ser discricionários ou somente um deles pode ser discricionário. Mas a regra é que o motivo e o objeto podem ser discricionários. E os outros três, a competência, a finalidade ou a forma, são sempre vinculados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, esse foi o nosso bloco de hoje. A gente viu os elementos ou requisitos do ato administrativo. Isso cai demais em prova, pessoal. Tem que decorar a musiquinha do COFINFOMOB, elemento ou requisito. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A banca ela pode pegar o conceito de cada um deles ou dar um exemplo específico e dizer qual competência, qual finalidade foi utilizada, qual competência ou finalidade foi retirada e assim por diante. Por exemplo, o delegado fulano de tal, ele decretou a prisão de uma pessoa. Nesse caso, qual foi o elemento ou requisito que foi quebrado? O delegado pode decretar prisão de alguém, pessoal? Lógico que não. Isso foi a competência que foi quebrada. Então, tem que ficar ligado nesses exemplos. Então, a competência é quando alguém faz o que não é para ela fazer. Finalidade, sempre é o interesse público. A forma do ato é sempre escrita, tá bom? Com exceção lá daquela bronca que isso quase não cai em prova. O motivo é a situação fática e situação jurídica do ato. E o objeto é o próprio ato já pronto. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E não confundam motivação com o motivo. A motivação está dentro da forma. Não esqueçam, motivação está dentro da forma e ela é diferente do motivo, tá? E é muito comum a banca dizer que a motivação é um elemento ou requisito administrativo. Não é, motivação não é elemento, é o motivo que é o elemento ou requisito. Tudo bem? Então, pessoal, antes de finalizar, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Antes de finalizar, pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, turma, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, pessoal, já ficando por aqui, obrigado por assistir a nossa aula, assistir o nosso bloco, tá? Não desistam, continue estudando, que sua aprovação vai chegar, tenha força, tenha foco, tenha fé, que tudo vai dar certo, pessoal, é só questão de tempo, sua aprovação vai chegar e você vai alcançar o seu tão sonhado cargo público, tá bom? Então, pessoal, já ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, turma, tchau!